E daí, pessoal, tudo bem? Ah, tem gente aí que eu conheço, tem gente que eu não conheço, mas é bom estar com vocês aí. E o Henrique, como ele falou, ele pediu para a gente compartilhar alguma coisa em relação à visão e missão. E ali tem a importância da visão. E quando fala de visão, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Pode falar aí. O que é que vem na tua cabeça? Algo de Deus. Fala, guria. Como é que é o teu nome? Nathalie. Quando fala de visão, o que eu vou falar? Um oculista? Olhos. Isso. Éder. Visão, direção. É isso aí. Fala, Jefferson. Hã? Olhos mesmo, né? É. A importância da visão. Aqui todo mundo enxerga, né? Então vocês podem olhar para mim aqui e ver que eu sou um cara para mais de metro, né? 2,7 metros. Quando a gente fala de visão, quando Deus me chamou para ser pastor dessa igreja foi no ano de 93, final de 93, começo de 94. Muitos de vocês nem eram nascidos, nem sabiam de nada. E naquela época não era comum se falar em visão, missão, propósito. Hoje, qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer coisa que você falar, eles querem que você coloque quais são os valores, os propósitos, a missão, a visão, blá, 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 blá. Eu não sei vocês, na idade de vocês, se isso, mas é uma prática, é uma dinâmica, vamos dizer assim, que faz parte de todo mundo que planeja. Todo planejamento precisa ter uma missão e uma visão, inclusive para a sua vida. Então, se você não tem uma missão, se você não tem uma visão para a sua vida, você está perdido. Você não sabe para onde ir. Infelizmente, nós vivemos hoje numa geração em que muitas pessoas simplesmente vivem, né? Elas levantam, elas acordam, a gente conversa, não tem um objetivo. Então, em todas as áreas da sua vida, você precisa ter um foco, você precisa ter uma visão, você precisa ter uma missão. E como a gente fala a respeito agora de ministério, é fundamental que nós entendamos. Então, eu coloquei em duas perguntas para ficar mais fácil da gente entender. Primeira pergunta: quem somos? Qual o nosso propósito? Quando se refere a ministério? Por exemplo, quando Deus me chamou para ser pastor dessa igreja, eu já era pastor, mas eu era um pastor auxiliar. Eu era um pastor que fazia o que me mandavam. Eu ia atrás daquilo que diziam. Eu não tinha nem ideia de qual era o rumo norte que estava indo, porque eu estava acompanhando. Disseram para mim: você vai ser professor de escola dominical? Eu fui o melhor professor de escola dominical. Me disseram: você vai ser líder de jovem? Eu fui o melhor líder de jovem que eu podia ser. Me disseram: você vai ser tesoureiro da igreja? Eu fui o melhor tesoureiro que eu podia ser. Mas quando Deus me colocou para ser pastor da igreja, a primeira coisa que eu pensei: e agora? Para onde? Que tipo de igreja? Porque vamos ser honestos, existe N tipos de igrejas, N tipos de ministérios, existe N formas de fazer as coisas. Por isso é fundamental que você, estou falando aqui para pessoas que querem se envolver com juniores, com adolescentes, com jovens, você que quer ter um ministério, a primeira coisa que você precisa saber é quem você é. Quem somos. Porque, gente, se você não tiver uma visão clara de quem você é, você não sabe como agir, qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Então, a primeira coisa, missão, responde à questão quem somos, qual o nosso propósito. Eu coloquei aí como exemplo, pode botar o exemplo aí. Toca a ficha aí, tia. Acho que não tem um exemplo. O exemplo, eu botei o exemplo da Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Quando eu assumi o pastorado da igreja, a igreja não tinha uma missão, a igreja não tinha uma visão, a igreja não dizia quem nós éramos. Então a primeira coisa que eu pensei assim, que tipo de igreja a gente quer ser? Olha, eu não quero uma igreja onde as pessoas não se conheçam, onde as pessoas não tenham um relacionamento. Eu não quero uma igreja rodoviária. Eu não quero uma igreja que seja apenas números. Eu não quero uma igreja que simplesmente as pessoas venham, se sintam bem e voltem para casa. Nós temos que tipo de igreja? Daí nós criamos a nossa identidade. A Igreja Batista Filadélfia de Canoas é uma família feliz e amiga
que vivencia seus relacionamentos nos grupos de crescimento e cultos de celebração, comprometida, não botaram isso no slide, a Jéssica tinha botado, né? Ou trancou lá. Comprometida em amar a Deus, amar uns aos outros e compartilhar a vida em Jesus. Então você, agora chega, Deus diz assim, ó, eu te chamei, o menino aqui falou em visão de Deus, um chamado de Deus. A primeira coisa, a gente precisa saber, ter consciência do que é. Você precisa se enxergar, se perceber. Então, quando você diz qual é, quem nós somos, qual o nosso propósito, qual a nossa missão, o que nós vamos fazer, é fundamental, é essencial para qualquer coisa da sua vida. Então, em todos os aspectos, como eu falei para vocês, não apenas ministerial, mas como pessoa, como profissional, como a sua carreira, em todas as áreas, isso é essencial que você saiba quem você é. Você precisa se conhecer. Botaram ali? Não, trancou. Daí fica bravo, mas vamos deixar para lá. Depois que você sabe quem você é, Deus nos disse que nós seríamos uma igreja família. O que se pressupõe uma igreja família? Eu só tenho um irmão. Quem tem mais de um irmão aí? Levanta a mão. Quantos irmãos tu tem? 4. Tem mais que tem mais de 4 irmãos aí? Então o Éder aqui é o que tem mais irmão. Então tem 4 irmãos. Se eu perguntar se ele sabe o nome dos irmãos, ele sabe. Se ele te conheceu, ele se sabe. Então, quando nós pressupomos uma igreja, família, nós estamos dizendo que existia uma identidade. As pessoas não eram estranhos. Se alguém chegar lá na minha casa, não vai entrar na minha casa e abrir a geladeira. Por quê? Porque ele é um estranho. Mas se o meu irmão chegar na minha casa, eu vou dizer para vocês, eu tenho que dizer, não come o que tem na geladeira. Porque ele vai chegar, ele tem essa liberdade. Então, igreja, família, feliz e amiga. Significava que também havia um ambiente familiar, porque tem muita família que se odeia, muita gente que se mata. E que vivencia os seus relacionamentos nos grupos de crescimento e nos cultos de celebração. Por que isso? Porque nós entendemos que num grande grupo você não consegue vivenciar isso. Houve um tempo que eu conhecia todos os membros da igreja pelo nome, sabia onde morava, sabia onde trabalhava. Eu me lembro que um dos primeiros encontros de casais que nós fomos, as mulheres, de casais não, de mulheres que nós fomos, quando chegou lá na hora de fazer a inscrição, eu sabia o nome de todas as 40 e poucas mulheres que foram. Eu fiz a inscrição nome por nome e sobrenome. Hoje, se tu me perguntar isso, eu não sei. Mas nos grupos de crescimento se vivencia. Então a primeira coisa que você precisa ter bem claro é quem você é, o que você quer. Você está querendo ser um líder de adolescente, um líder jovem, um ministério? Que tipo? Que forma? Qual o objetivo? Quem você é nesse negócio? E daí depois você estabelece a sua missão. Porque afinal de contas, se eu sei quem eu sou, por exemplo, eu sou um homem, eu sou um marido, eu sou um pai, eu sou um avô. Então eu sei quem eu sou como pessoa e eu sei que isso exige de mim algumas atribuições, algumas coisas em relação a minha identidade. A mesma coisa nós. Se nós somos uma igreja, família, feliz e amiga, que segue a Jesus, que vivencia os seus relacionamentos nos cultos de celebração, qual é a nossa missão? Daí nós colocamos em 3 palavras: amar a Deus, amar uns aos outros, que é relacionar e compartilhar a vida que é em Jesus. Primeira coisa que você precisa fazer, se você tem uma identidade, você descobriu que Deus lhe chamou para um ministério, para uma atividade, você precisa ter isso bem claro e isso precisa ser fácil de ser transmitido. Então, quando nós colocamos a nossa missão em 3 palavras, amar a Deus, relacionar-se, amar a outras pessoas e compartilhar, proclamar a vida que é em Jesus, a gente mata a charada em 3 palavras. É uma coisa que qualquer pessoa que tem 2 neurônios consegue entender. Se você não consegue colocar em poucas palavras qual é o objetivo, a razão de ser do seu ministério, tem um problema, você não vai conseguir. Então, você precisa ter isso muito claro para poder transmitir a sua missão às pessoas que você quer que andem com você.
Quem nós somos? Você já sabe quem você é? Você já sabe o que Deus quer com você? Você já se percebeu? Você tem isso bem resolvido? Isso é fundamental que aconteça, isso é fundamental que você tenha bem claro. O segundo aspecto, depois da missão, é a visão. Quando eu perguntei a questão da visão para vocês, porque ainda dia desses eu estava numa reunião e quando falaram em visão, as pessoas pensam em visão como algo sobrenatural. Eu preciso que Deus me dê um sonho, Deus me dê uma revelação, que eu veja alguma coisa, que tenha um... Mas, na verdade, visão, é quando você tem diante de si uma figura bem clara, uma imagem bem nítida do futuro que você almeja. E eu quero que você entenda que tudo começa com uma visão. Talvez você esteja aqui hoje, talvez você veio aqui hoje pela manhã, participar de um workshop para trabalhar com adolescentes, porque você tem uma visão, você quer se envolver, você quer fazer alguma coisa. Nenhuma caminhada, nenhuma maneira de você viver a sua vida será alcançado se você primeiro não tiver um objetivo em mente. Foi o que eu perguntei. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, como você se vê daqui a 10 anos como homem, como pessoa, como cidadão? Eu não sei. Gente, você tem que se imaginar, você tem que pensar, você tem que ter uma visão. Se eu não tiver uma visão clara, vai haver muito movimento e pouco deslocamento. Então, qual o profissional que você quer ser? No que você quer se formar? O que você quer ser como pessoa? Quais as habilidades que você quer desenvolver? Que áreas você quer crescer? Que áreas você quer desenvolver da sua vida? Você precisa ter isso bem claro. Então, quando se fala de visão, estamos falando de uma imagem nítida de um futuro que se deseja. Voltando ao exemplo, eu quero compartilhar com vocês o exemplo que eu vivi como pastor, porque é a realidade da minha vida. Mas quando Deus me colocou na cadeira como pastor, eu olhava para a igreja que Deus me colocou, era uma igreja de usos e costumes. Mulheres não podiam cortar o cabelo, não podiam botar calça comprida. Os homens tinham uma série de coisas. Era uma coisa totalmente diferente do que eu comecei a pensar o que seria a igreja. As estruturas da igreja, o modo de ser da igreja. E quando Deus me coloca nessa cadeira, eu precisei olhar para frente e dizer assim, vem cá, que tipo de igreja eu quero ser pastor? Que tipo de família você quer construir? Que tipo de homem, que tipo de mulher, que tipo de pai, que tipo de profissional, que tipo de mulher, de mãe você quer ser? Você precisa ter isso bem claro. Por isso que quando a gente fala de visão, se missão responde quem somos, a visão responde o que queremos ser. O que você quer ser. Você sabe o que você quer ser? Se eu pedisse para você escrever aí numa frase, aonde você quer estar daqui a 10 anos, você saberia ou você nem sabe? Mas 10 anos demora demais para chegar. Esse é um dos problemas nossos. Nós achamos que às vezes os 10 anos é muito longe. A gente quer as coisas mais rápido. Mas eu vou ser obrigado a dizer para vocês, eu que estou com meus 61 anos de idade, passa muito rápido. Eu estou falando aqui com vocês daquilo que Deus colocou no meu coração há mais de 30 anos atrás. E parece que foi ontem. Ainda me lembro ontem dos meus dilemas. Por isso você precisa ter uma visão para a sua vida, você precisa ter uma visão para os seus relacionamentos e você precisa ter uma visão para o ministério que Deus quer que você desenvolva. Porque, gente, se você não tiver uma visão bem clara, você vai produzir muito movimento, mas sem deslocamento. Vocês já perceberam pessoas que chutam para tudo que é lado? Pessoas que correm para tudo que é lado? Pessoas que não mantêm o foco? Gente, se você não manter o foco, você se perde. Por isso que é fundamental que você tenha uma visão. Por quê? Porque você vai ter que dizer não para algumas coisas.
Você vai ter que dizer não para algumas coisas e sim para outras coisas. Eu me lembro que quando eu me casei, em 84, eu sempre me envolvi em música na área da igreja. E dentro da realidade que existia na época, eu era um dos melhores músicos que tinha na igreja, por incrível que pareça. Mas eu queria evoluir. E eu pensei, vou aprender a tocar piano. Daí procurei uma das melhores professoras que existia em Porto Alegre, recomendada pela Igreja Batista de Porto Alegre. Ela era professora, uma americana naturalizada brasileira. A mulher tocava que era um horror. Eu comecei a estudar piano com ela. E agora eu caso. Daí você casa, você já tem a questão da mulher, já tem a questão de pensar que vai vir filhos, você tem um emprego para fazer. E eu comecei muito bem. Daí depois de lá sei eu quantos meses, eu acho que não tinha dado um ano ainda estudando, e eu fiz uma avaliação com ela. E eu disse para ela, o que a senhora acha? Tem futuro? Não, tu está indo muito bem, Gilberto. Tu tem tudo para dar certo. Eu disse, que legal. E quanto tempo a senhora acha que eu vou estar assim um bom pianista? Não, se tu continuar nesse ritmo aí, em 10 anos tu tá bom. Eu olhei para aquela mulher e pensei comigo, 10 anos, eu saindo de Canoas, depois de trabalhar 45 quilômetros no polo petroquímico, olhei assim, isso não é para mim. Ainda mais que eu recém-casado, a gente queria estar sempre perto da mulher, né? Eu disse, não, o que acontece? Eu terminei o mês que eu tinha pago e resultado, o mundo perdeu um grande pianista. Mas surgiu um grande pastor. O maior que vocês conhecem. Gente, você não tem como fazer tudo. Você não tem como ser bom em tudo. O profissional que diz que você chega assim, sabe, não, eu sei fazer isso. Vai ser meia boca. Então você precisa ter uma visão clara de onde você quer ir, porque você tem que concentrar o foco, certo? Você tem que porque você vai ter que dizer não para algumas coisas, sim para outras coisas, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, porque senão você se perde. Assim é em tudo na vida. Quando eu comecei o pastorado, eu trabalhava, a igreja tinha menos de 100 pessoas na igreja, não tinha recursos, eu precisava trabalhar para manter a minha família, inclusive para manter a igreja. O maior dízimo da igreja era o meu. Mas houve um momento que a igreja começou a crescer e eu tive um conflito da minha empresa. Ou eu não tenho como andar dividido. Então eu tinha que focar naquilo que Deus me chamou. E para ser um bom profissional, ter uma boa empresa de manutenção preventiva na área de energia elétrica de média e baixa tensão, alta e média tensão, Deus pode levantar qualquer um. Hoje tem uns Fernandinho da vida aí que faz manutenção elétrica. Mas Deus me chamou para uma coisa e eu precisei dizer não para um negócio. Então é fundamental que você entenda que se você não tiver uma visão clara, talvez você corra e não vai sair do lugar. Vejam o que a Bíblia diz em Provérbios 29, o verso 18. Onde não há visão, o povo perece. Essa palavra visão, ela pode, no hebraico, ela é razone, que significa sonho. Então Deus está dizendo assim, se você não tem um sonho, gente, se você não almeja, se você não pensa, e me perdoe a franqueza, nós vivemos uma geração hoje de um monte de meninos e meninas perdidas. Um monte de meninos e meninas que não sabem o que querem da vida. E a juventude é a época crucial para escolhas importantes na vida. E se você ficar, passou, gente. Até a nível de relacionamentos, de profissão, de carreira. Então tem gente que chupa a bala e não tem um sonho. Por isso eu quero que você entenda uma coisa. Todas as pessoas precisam de um sonho. Todos os ministérios precisam de um sonho. Todas as igrejas precisam de um sonho. Se você não tem um sonho, você não está indo para lugar nenhum. Você precisa ter um sonho, uma visão. O que é? Eu fechar os olhos e imaginar. Hoje, quando algumas pessoas chegam aqui na Filadélfia e conhecem a Filadélfia e dizem, uma igreja grande, pode, blá, blá. Estamos aí em vários países do mundo, ajudando, fazendo diferença em muitos lugares.
Mas isso tudo foi sonhado lá atrás. Nós já imaginávamos, não sabíamos como aconteceria, como seria, mas Deus já tinha colocado no nosso coração um sonho. Então é fundamental que você entenda que se você não tiver um sonho para a sua vida, para o seu ministério, para a sua igreja, você está perdendo tempo. Você precisa ter um sonho. E esse sonho precisa ser construído, edificado sobre aquilo que Deus quer na sua vida. A Bíblia diz, Jesus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Na verdade não é Jesus, é o escritor de Hebreus. Mas Jesus disse a mesma coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então um sonho é construído em cima daquilo que Deus nos coloca no coração, que vem de Deus e não nosso. Por isso, no momento em que você sonha, a fé se torna real. Então eu falei para vocês em relação à missão, o que somos e a visão. O que queremos ser. E agora eu quero perguntar para você, como você descobre os sonhos de Deus para a sua vida? Eu acredito que se você está aqui é que você tem alguma coisa em relação a juniores, a jovens, adolescentes, ao seu ministério, à sua vida. Agora, a primeira coisa, como você pode descobrir qual é o sonho de Deus para a sua vida? Eu quero dar algumas dicas para você. Primeiro, abra sua mente para Deus. Abra sua mente para Deus. Gente, nada acontece sem que Deus levante um líder. Quando Deus precisou fazer alguma coisa, Ele sempre levantou uma pessoa. Nada acontece até que se levante um líder, que haja um líder. Na sua casa é preciso um líder. No seu negócio é preciso um líder. No seu ministério é preciso um líder. Se não existir liderança, as coisas não vão. Não acontece. Simplesmente é isso. Mas você vai dizer, mas o que é liderança? Liderança é influência. É você influenciar as pessoas. Liderança é influência tanto para o bem quanto para o mal. Mas é influenciar. Então, como eu faço? A primeira dica que eu digo para vocês é, abra sua mente para Deus. Como você faz? Estou falando para quem é cristão, para quem o Espírito Santo de Deus habita. Primeira coisa que você deve fazer, diante de um desafio, diante de um sonho. Quando Deus me fez sentar na cadeira de pastor, a primeira coisa que eu percebi foi o seguinte, até então eu estava seguindo um outro líder. Agora eu sou o líder. Para onde essas pessoas, para onde eu vou levar esse povo? Que tipo de igreja, que tipo de ministério? O que eu precisei fazer? Botar a cara no chão. Eu tive que tirar um tempo a sós com Deus. Eu me lembro que eu fui para o litoral, emprestado de uma casa de um irmão, e fiquei quase uma semana sozinho, orando a Deus, dizendo, Deus, para que lado eu vou levar? Porque eu não queria ir para uma direção errada. Você precisa descobrir, estar diante de Deus, para ter uma perspectiva clara da sua vida. E aqui eu vou dizer uma coisa assim que... espero que vocês não se escandalizem comigo. Hoje, no meio evangélico, hoje no meio, vamos dizer assim, coach, os caras olham para um guri, como é que é o teu nome mesmo? Fabrício. Olham para o Fabrício e eles dizem, tu pode tudo, não tem limite para ti, a gente se vê no topo. Isso é legal, isso é bacana, isso é motivador, mas não é verdade. Não é verdade. A primeira coisa que a gente precisa ver é se nós somos líderes de 10, de 100 ou de 1000. Porque Deus fez alguns para liderar em 10. Deus fez alguns para liderar em 100. Deus fez alguns para liderar em 1000. E por mais que o coach diga que tudo é possível, gente, e se o cara que foi feito para liderar 10, ele fez bem. Mas se botar esse cara que foi feito para liderar 10, liderar 1000, ele vai estragar tudo. E se o cara que foi feito para liderar 1000 ficar só nos 10, também vai dar problema. Então a primeira coisa, a gente precisa ter uma visão bem clara daquilo que Deus nos deu, os dons. Mas a gente desenvolve, é óbvio. O que o Gilberto que era há 30 anos atrás é diferente de hoje. Mas Deus nos deu, a cada um de nós, os dons, as habilidades. Então é fundamental que você
Bote a cara no chão e entenda. Faça uma avaliação franca. A sua visão, eu às vezes brinco, eu nunca vou ser um nome de referência aí. Eu sei que não é isso que Deus quer para mim, nem não é. Eu nunca me iludi, eu não perdi meu tempo com falsas. Você precisa ter uma visão clara para você saber o tamanho da sua visão. Porque é que nem aquela história, o cara não consegue avaliar. Se perguntasse para alguém que diz, todo mundo diz, porque hoje em dia o pessoal tem vergonha de dizer, né, tu não canta nada. Eu me lembro que houve um tempo que eu ensinava a tocar violão na igreja. Eu já ensinei a tocar violão, já ensinei a tocar teclado, até violino eu ensinei a tocar. Como eu digo, eu fui o melhor músico dessa igreja uns anos, vários anos. E eu tinha alunos de violão muito dedicados. Gente, assim, sabe aquelas pessoas assim que se tu dá um exercício, eu quero que tu faça isso 3 vezes por dia. E ele fazia 3 vezes por dia. Mas o ouvido dele era uma porta. E o infeliz que tinha um ouvido musical, não ensaiava, não fazia nada, mas pegava o exercício e plim, 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 plim. Mas daí eu era obrigado a olhar para o rapaz dedicado, esforçado, que fazia as coisas, eu dizia assim, tchê, vai procurar outra coisa para te fazer, por quê? Então a gente tem que, primeira coisa, você tem que botar a cara no chão e conhecer. É óbvio que eu quero dizer a você que os ministérios que se destacam não são grandes porque as pessoas são grandiosas. É Deus que faz a obra. Mas nós precisamos entender que Deus nos fez de uma forma, com uma estrutura, com dons, habilidades. Nós somos pessoas comuns que podem ser usadas por Deus, mas a primeira coisa que você precisa fazer é abrir a sua mente para Deus. Você já se conhece? Você já sabe o que Deus quer para você? E eu vou dizer mais uma coisa para você. Se você não tiver certeza disso, você vai ter problemas. Porque as pessoas vão questionar o seu chamado, vão questionar os seus dons. Você vai ter dúvida, mas você precisa estar firme em algo que Deus lhe disse. Segunda coisa, faça pesquisa. Deus me chamou para ser o líder de adolescentes lá na minha igreja, e eu sei que eu tenho jeito para o negócio, e vamos lá, blá, 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 e nós vamos ter um ministério de adolescente com 3.000 adolescentes. Tem 10.000 pessoas na cidade. Isso é burrice. Nunca vai ter um ministério de 3.000 adolescentes numa cidade de 10.000 habitantes. Então faça pesquisa. Você precisa buscar subsídio, você precisa buscar orientação. Eu acredito que vocês estão aqui num seminário porque vocês já querem buscar. Então você precisa ler bons livros, você precisa visitar ministérios que estão funcionando, você precisa ser inteligente. Você quer ser um bom marido? Olhe para os homens que você percebe que são bons maridos. Você quer ser um bom profissional? Procure bons profissionais realizados. Você olhe para ministérios que estão dando fruto. Gente, tem gente buscando referência em fonte que não tem nada para ninguém. Então você precisa pensar, buscar, avaliar, sentar. Quando Deus me colocou na cadeira, naquela época não existia internet. O que eu fazia era livro. Eu ia para Porto Alegre, lá na CLC, na General Vitorino, e ficava às vezes a tarde toda lá adquirindo livro. Lendo, porque eu li o livro antes de comprar, não tinha muito dinheiro, tinha que dar uma lida em cima. Era leitura, livros. Então hoje, olhando para trás, eu digo assim, muitos expoentes nacionais na época que escreviam livros foram referenciais na minha vida. Então eu digo para vocês assim, nunca falei com Rick Warren, com Bill Hybels, com Ricardo Gondim, com Caio Fábio, com tantos outros que na minha época de jovem, alguns não eram desviados, né? Mas hoje estão desviados. Mas na verdade, a verdade é que nunca falei com eles, mas eles me influenciaram através dos seus escritos. Então você precisa buscar. Terceira coisa, comece buscando conselhos. É melhor você admitir a sua ignorância do que provar isso na sua experiência. É melhor você buscar conselho antes de fazer burrada, gente. Busque conselho, busque conselho. Você quer começar uma coisa, seja humilde. Gente, uma das principais características de um líder é ser ensinável, ser humilde.
Você quer ser um bom líder? Aprenda. Aprenda, seja ensinável em todas as áreas da sua vida. Terceira coisa, quarta coisa, melhor dizendo. Estabeleça algumas prioridades. Foi o que eu disse no começo. Quando você tem uma visão, você não vai poder fazer tudo. Eu me lembro que muitas pessoas chegavam para mim e diziam, pastor, nós tínhamos que ter um centro de reabilitação para drogados. Eu dizia, não. Deus não me chamou para centro de drogados. Nós vamos fazer parceria com o centro de drogados, mas eu não vou fazer um centro de drogados. Por quê? Deus não me chamou para esse negócio. Eu não tenho paciência com esse negócio. Então, você tem coisas que você vai poder dizer não, se você tem uma visão bem clara. Agora, se você não estabelecer prioridades, as pessoas, as realidades, você vai perder muito tempo. Então, gente, você precisa aprender a diferença entre o que é importante e o que é urgente. Aquilo que realmente causa mudança na vida das pessoas. Hoje, as coisas são muito evento. Uma das características do nosso ministério é não fazer evento. Eu dizia, domingo quem prega sou eu. Então, nesses 30 anos que sou pastor nessa igreja, com raras exceções, pregaram outras pessoas. Mas por quê? Porque, gente, promover evento traz aqui o subirá. A igreja enche. Mas na semana que vem é o Gilberto Silva. Não tem nada de subirá, sabe? É Silva. Daí o que acontece? Não vem ninguém. Daí eu tenho que na outra semana pensar em alguém mais. Se eu trouxe o subirá, depois eu tenho que trazer o divino. Eu trago o divino, que já subiu. Depois na outra semana eu tenho que trazer um... Gente... Você tem que começar um pé atrás do outro, mudança de vida. E principalmente com jovens, adolescentes. Dá para fazer, olha, se quiser encher essas 600 cadeiras aí fazendo tanta bobagem, aí dá para fazer movimento, e gritaria, e choradeira, e pulação, mas isso produz mudança de vida. Então, estabeleça algumas prioridades. Quinto, avalie os custos. Gente, como eu falei para vocês, tudo, até na sua vida profissional, tem um preço a ser pago. Vocês não imaginam que nesses anos, quantos meninos da idade de vocês eu ajudei, eu paguei curso profissionalizante, eu paguei curso de aquele que antigamente era para EJA, nem sei se existe ainda. Para gente, para guri, para ver se ele aproveitava o tempo que perdeu batendo cabeça e falando bobagem. E eu sou obrigado a dizer para vocês que alguns deram certos e outros eu só botei dinheiro fora, porque o cabeça de osso para sopa não soube aproveitar. Então você precisa entender que tudo vai ter um preço. Tudo. Mas que legal, que bacana o negócio lá. Tem um preço a ser pago. Por isso, 3 perguntas. Primeiro, é necessário? É necessário pagar esse preço? Ou eu posso atingir o meu alvo, o meu objetivo de outra maneira? Porque tem gente, vamos ser honestos, se tem um jeito mais fácil de fazer, para que nós vamos se ralar, quebrar a cabeça? Se existisse um jeito de criar músculo sem precisar ir na academia puxar ferro, eu pagaria tranquilamente. Mas não tem, eu tenho que ir para a academia puxar ferro. Eu olho às vezes o marido da Milena lá pendurado naquele troço e assim, meu Deus, isso é coisa para louco. Mas eu vou ter que ser louco semana que vem, porque eu vou ter que ir para a academia puxar ferro, porque não tem jeito. Mas se tivesse um jeito mais barato, mais fácil, eu fazia. Então, primeiro, é necessário. Segundo, quanto vai custar? Vou dizer para você, se você quer se envolver num ministério, se você quer fazer qualquer coisa, eu quero casar com fulano, eu e fulano amamos, mas você não está disposto a pagar o preço para construir um relacionamento, nem case. Porque vai ter que, engolir sapo. Vai ter que pagar um preço. Gente, existe um custo em termos de tempo, de energia, de dinheiro, de reputação, em todas as áreas. Então, primeiro eu pergunto, é necessário? Se é necessário, quanto eu tenho que pagar por isso? E daí você vai para a terceira pergunta, vale a pena? Essa é a pergunta mais importante. Vale a pena tudo isso? Quando a gente está trabalhando a nível de almas, de reino de Deus, eu digo para vocês que tudo vale a pena. Mas a gente tem que admitir que tem pessoas que gastam muita energia, muito tempo fazendo coisas que dão pouco resultados. Muito pouco resultado, porque não estão sendo inteligentes.
Então existem coisas que já era. Existem coisas que já eram, existem coisas que já passaram. A sexta coisa, planeje para enfrentar problemas. O que pode dar errado com esse sonho? O que pode dar errado com esse ministério? O que vai acontecer se for assim? Como vai ser? Isso não é ser pessimista, isso é você ser realista. Isso é você ser sensível. Gente, vai ter problema. Você tem que estar preparado para isso. A sétima coisa, esteja pronto para arriscar, enfrente seus medos. Medo não é sinal de fracasso. É sinal de que você é gente, de que você é humano. Mas o segredo de estar adiante do medo é saber quem deu o sonho a você. Se esse sonho veio de Deus, você tem certeza disso, gente? Aconteça o que acontecer. Durante todos esses anos da minha vida, muitas vezes passei por situações de medo. Mas eu sabia que foi Deus que me colocou no lugar onde eu estava, onde eu estou, e Deus era o que Deus queria para a minha vida. Quando eu sei que esse sonho vem de Deus, eu sei que Ele vai me prover o alívio, a força, a graça. E por isso, por último, faça isso agora. Se você decidiu, viu que vale a pena, você tem a orientação de Deus, você se conhece, você percebe, você tem uma visão, um sonho, coloque em prática, pare de enrolar. Porque o único que pode prejudicar o seu ministério não é o pastor da sua igreja, não é a sua esposa, é você mesmo. O único que pode melar o sonho de Deus na sua vida, o seu sonho é você mesmo. Então, vá. Você tem que dizer, Deus me chamou para isso e é isso que eu vou fazer. E eu tenho certeza que se vocês colocarem essas coisas em prática, vocês vão poder viver o sonho que Deus tem para a vida de vocês. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita antes que o novo cabra venha aqui falar com vocês. É meio chato isso que eu falei para vocês, mas é o que eu vou fazer, foi o que o cara pediu para me falar. Uma família feliz e amiga? Como eu disse para vocês, naquela época não existia internet, era tudo leitura. Quando Deus disse para mim que eu seria o pastor da igreja, assim, que tipo de igreja vai ser? Eu comecei a ler, tudo que é coisa. E eu li um panfleto, para vocês verem, de uma igreja de Brasília. Vai me perguntar qual é o nome da igreja? Nem sei. Como tu chegou lá? Não sei. Eu só sei cheguei que caiu na minha mão um panfleto de uma igreja de Brasília que diz assim, somos uma família feliz e amiga. E eu disse assim, é justamente isso que eu quero. Gente, me perdoe a franqueza que eu vou dizer assim, nada se cria, tudo se copia, tá? Ninguém se você quiser ser, vamos dizer assim, eu quero ser original. Não existe nada original no reino de Deus, e nem em lugar nenhum, certo? Agora você deve ser esperto e não copiar coisa ruim, porque tem gente copiando coisa ruim. Então copie coisa boa. Só que você não pode ser uma cópia barata de uma coisa. Você tem que ter a sua cara. Então daí, já de uma família feliz e amiga, eu botei que segue a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E já botei, já comecei. Tudo foi assim. Naquela época não se falava. Hoje tem igreja de célula, igreja de pequeno grupo, igreja não sei do que. Não existia isso. Mas como eu queria ser uma igreja família, eu não queria uma igreja que... Como tu vai reunir 200 pessoas para se conhecer? Quando tinha ainda... Vamos criar um sistema de grupos. Mas eu não quero célula. Não gostei desse nome célula. Mas é legal, é DNA. Tudo bem, mas eu não gostei, não quero. Sou eu que sou pastor, eu que mando nesse negócio. Vai ser grupo familiar na época. Grupo familiar, que tinha a ver com família. Então, da onde veio isso? Na época, a Igreja Batista da Lagoinha tinha os grupos caseiros, acho que era o nome que chamava. Me lembro. E daí o que eu fiz? Eu fui estudar nos Menonitas, fui buscar informação de tudo que ela... Mas tinha coisas assim, isso aí não serve para mim. Fizemos o Casados para Sempre. Eu fui fazer o Casados para Sempre, fiz todo o curso, aprendi tudo e disse mas tem coisa que eu não gosto, não fecha comigo, não é. Mudamos tudo Casados para Sempre, deixou de ser Casados para Sempre. Não deixou de ser Casados para Sempre. Mas o nome do curso, Casados e Felizes. Pronto. Então, você deve buscar informações e estabelecer o seu sonho. Agora você querer dizer assim, eu vou descobrir a roda. Tinha um pastor, colega meu de época, que ele teve a pretensão, Deus que me perdoe dizer isso para vocês, mas ele numa reunião disse assim, Deus mostrou
que nós seremos a igreja que vai trazer o avivamento para o Rio Grande do Sul. E ele mostrou assim, projetou num telão a cidade dele, não vou dizer qual é a cidade, que de repente tem alguém da igreja dele aqui, né? Já viu. Mas ele apresentou o mapa do Rio Grande do Sul, a igreja dele, e conquistando o mundo. Eu olhei, me perdoe a franqueza, gurizada. Eu disse assim, que petulância, que arrogância. Até podia ser. Mas se era para ser, não devia ele falar. Né? Deus ia fazer. E eu digo para vocês hoje, onde é que está a igreja que ia conquistar o mundo? Nem vou dizer onde é que está o pastor da igreja que ia conquistar o mundo. Então, a gente não pode ter essas visões assim, melocomaníacas, essas coisas. Gente, pé no chão, humildade, ensinável, não se achar. Mas você até com um relógio estragado, um relógio parado, pelo menos um relógio ponteiro, ele está certo 2 vezes por dia. Né? Então a gente aprende com tudo. Alguém mais tem alguma pergunta para mim fazer, que vai me passar para o novo cara, que era até 2h15 que eu tinha que ficar aqui, faltam 3 minutos. Contando? É bucha, né? Uma coisa que eu descobri, eu não estou mais habituado a falar com essa geração de hoje. Tá? Essa gurizada nova assim, adolescentes, traça aí. São tudo a geração do TikTok. Tudo sem neurônio, barbaridade. Depois eu deixo os Israel da vida vir falar com os sem neurônio, porque tem que se identificar. Oh, Jesus. Mas vocês não são do TikTok, né? Hã? Então tá bom. Gente, uma coisa eu quero dizer para vocês assim, botem a cara no chão, falem com Deus, mas tenham uma visão para a vida de vocês. Às vezes eu pego algum jovem e pergunto assim, o que tu está pensando da tua vida? Ah, estou ganhando pouco. Tá ganhando pouco. O que tu está fazendo para daqui a 5 anos estar ganhando mais? Não sei, o meu patrão... vai te deitar, tio. Não, é sério. Como é que eu quero daqui a 5 anos estar ganhando mais se eu não fizer nada hoje para chegar daqui a 5 anos ganhar mais? Aí Deus vai prover. Deus, coisa nenhuma. Deus vai dizer assim, eu te dei neurônio para usar, ó, cabeça de osso para sopa. Então, aonde você quer estar daqui a 10 anos? Depende do que você começa a fazer hoje. Tem que ter um sonho, uma visão. Certo? Que Deus dê graça, abençoe vocês. Muito obrigado pela paciência de me aturar. E agora eu passo para o segundo tempo aqui. Para esse guri aqui. Obrigado. Tchau.